Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade e eu sou o Ed Vieira, arquiteto, em mais um vídeo da série Mentoria para Construção e Reforma, uma websérie da construção totalmente gratuita com 50 episódios. Você não sabia? Então você não é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum episódio desta websérie. E se você está aqui no canal e ainda não assistiu os outros vídeos, clique aí na playlist Mentoria para Construção e Reforma e vem comigo para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre pintura com tinta epóxi. Isto vai dar certo na minha construção, na minha reforma, na minha obra? Com certeza vai dar certo. Não estou falando aqui daquele acabamento que você faz no piso com uma resina epóxi. Esse daí é uma resina que deixa ali um acabamento nivelador, um acabamento perfeito. Eu vou fazer um vídeo sobre este assunto, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre pintura epóxi. A tinta epóxi é um tipo de tinta industrializada que vem com as características de um material chamado epóxi. É uma tinta bicomponente, ou seja, você tem dois componentes, o componente A e o componente B, que você mistura, ou seja, ali a base misturada com o catalisador, e você tem um tipo de tinta que deve ser usado para cada porção que você prepara, de forma simples, de forma tranquila para você compreender, porque o canal Falando de Cidade com o seu arquiteto Ed Vieira traz aqui para você de forma simplificada, sem aquele linguajar complicado da arquitetura e da engenharia. Então vamos lá. Sabe aquele azulejo velho que você tem em uma parede, você quer trazer um acabamento sem gastar muito, sem refazer o revestimento cerâmico da sua parede? Pintura em tinta epóxi é a solução para você. Você aplica uma camada de tinta epóxi e você tem um acabamento bonito, um acabamento perfeito. O que acontece com este tipo de tinta? Esse tipo de tinta é fornecido na maioria das vezes o acabamento acetinado, que particularmente é o que eu mais gosto, mas você pode encontrar aí o acetinado, o fosco e o brilhante, dependendo do fabricante. Hoje já está bem evoluído esses tipos de tinta para você escolher esses tipos de acabamentos. Quando nós falamos da pintura epóxi, nós estamos falando de um tipo de tinta diferente da tinta acrílica, diferente da tinta látex e diferente da tinta que nós pintamos madeira e ferro, que é o esmalte sintético. A pintura em tinta epóxi, ela tem uma qualidade superior a estas outras tintas, principalmente pelo seguinte: você pode aplicá-la no piso, por exemplo, em pisos de quadras poliesportivas. Nós utilizamos a pintura em tinta epóxi tanto para a pintura em si quanto para a demarcação das linhas. Quando nós temos superfícies como o azulejo, por exemplo, você consegue aplicar uma camada de tinta epóxi e essa tinta fixa em superfícies polidas, em superfícies lisas. Em todos os tipos de superfícies, praticamente, a tinta epóxi ela vai grudar, ela vai se firmar, ela vai segurar. Quando nós temos paredes que nós queremos fazer uma pintura em tinta epóxi, é importante que você faça o seguinte: se você for apenas aplicar a pintura sem fazer ali um lixamento, sem trazer aquele trabalho de regularização da sua parede, você precisa se preocupar com o seguinte: você precisa lavar esta parede, pode ser ali com uma solução de água e sabão que vai desengordurar, que vai limpar, que vai tirar toda a poeira, e aplica a pintura em tinta epóxi, seja ela com um rolo de lã baixinha, de lã fina, seja com um pincel, seja com aquele rolinho menorzinho, mas também ele tem que ser de lã, pelo fato de ter os dois componentes, um outro material, ele pode ser corroído durante o processo. Bom que você pense neste tipo de preparação. Outras superfícies que você quer fazer um acabamento, que você quer um acabamento mais bonito, mais liso, você precisa primeiramente lixar com as lixas desde a mais grossa até a mais fina, finalizando aí numa lixa de grana 400, você vai ter um acabamento lisinho, mais perfeito, e você aplica a pintura em tinta epóxi. Qual que é o rendimento desse tipo de tinta? Mais ou menos assim, sabe aquela latinha pequena de 900 ml? Na lata está dizendo lá que pinta 15 metros quadrados por demão. Particularmente nas nossas obras não vai acontecer isso, porque em uma superfície de laboratório, em teste de laboratório, você tem uma superfície totalmente apropriada, feitos lixamentos, aplicado a seladora, então você tem aí um processo de aproveitamento maior da quantidade de tinta que você vai utilizar.
porém no nosso dia a dia você consegue facilmente pintar 10 metros quadrados com uma latinha de 900 ml, ou seja, um pouco menos de 1 litro de tinta. Você consegue dar uma demão. As quantidades interessantes para que você tenha um acabamento perfeito são 2 demãos, ou seja, se você tem uma área de 10 metros quadrados, você vai gastar aí cerca de 2 litros de tinta. De 10 a 15 metros quadrados, você vai gastar cerca de 2 litros de tinta, aplicando as 2 demãos para dar o seu acabamento. A primeira demão você aplica agora e conta ali 4 horas. Após essas 4 horas, você aplica uma nova demão de tinta para trazer um acabamento mais perfeito, um acabamento mais uniforme. A secagem completa da tinta epóxi ela vai acontecer ali cerca de 7 dias. Muitas pessoas não têm a paciência de esperar todo este tempo para o ambiente ficar pronto para uso. Eu vou dizer para você, você quer qualidade total, quer qualidade perfeita, espere esse tempo. O tempo de secagem desta tinta, ela não seca como as outras tintas. Você já ouviu falar em cura do concreto? Mais ou menos isso. Você tem 2 componentes que se misturam e eles entram em reação. Esta reação produz a secagem da tinta epóxi. Quando você pensa nesse tipo de acabamento, que você tem que pensar, quando é no piso é a mesma situação? Também. O interessante é que se você pintou o piso com uma tinta epóxi, que é uma tinta que vai durar mais tempo, preserve esse lugar ali por uma semana, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém pisar nessa superfície para que a secagem seja completa. São tintas muito bonitas, são acabamentos bonitos. Eu disse aqui na abertura do vídeo que se você tem uma área de revestimento cerâmico, de azulejo, e você não quer quebrar aquele azulejo, retirar ou aplicar um piso sobre piso, sabe? Quando você já tem um azulejo, você aplica um outro porcelanato por cima, um outro revestimento por cima desse. Se você não quer fazer isso, você quer economizar, o que você faz? Você pode ir lá, lavar esta parede, dar um acabamento e passar a pintura, aplicar a tinta epóxi diretamente sobre o azulejo. Porém, sabe os rejuntes que você tem no azulejo? Ele vai ficar ali aparecendo. Se você quiser que esta parede se torne totalmente lisa, o que você pode fazer então? Aplica uma camada de massa acrílica, depois você vai dar o acabamento. A parede vai ficar uniforme. Ficando uniforme, você vem com a pintura em tinta epóxi para trazer aquele acabamento bonito e perfeito. O intuito deste vídeo que eu trago para você é trazer a opinião de um arquiteto em acabamentos que você pode utilizar na sua reforma para economizar dinheiro. Nessas épocas nós não podemos gastar muito porque os materiais estão muito caros, o valor de cada material tem aumentado a cada dia. O que você puder economizar vai ser bom. E no vídeo de hoje eu trouxe esta dica especial para você aplicar na sua reforma. Galera, já se inscreveu no canal? Ainda não? Corre, taca o dedo lá no se inscrever, dá o seu like, compartilha na sua rede social. Vamos fazer este vídeo chegar a mais pessoas.